Eu falei com vocês que eu ia fazer a análise crítica desse infográfico de judicialização aí que foi disponibilizado. Eu recebi umas 10 vezes, né? E não dá para fazer análise crítica. E eu vou falar para vocês porque que antes de repassar um determinado relatório, antes de repassar as informações de um determinado relatório, antes de acreditar, você precisa saber como é que os dados foram extraídos. Eu vou deixando, ele está aqui aberto para mim, eu vou deixando cada partezinha que a gente for conversando aqui embaixo, mas vocês vão ver o absurdo que é esse relatório. Então ele começa falando sobre o número de processos em saúde que existem no Brasil. E aí, até aí tudo bem, chamou de processos de saúde, não chamou de erro médico. Então é aquilo que a gente vem falando, né? Aí dentro tem negativa de exame, tem negativa de medicamento, tem um monte de processo que não está relacionado à atividade médica. Mas vamos seguir. Depois que ele coloca esse número de processos, aí ele faz uma relação com o número de habitantes e com o número de médicos. Ó, o primeiro absurdo, né? Ele comparou um número total de processos que não estão relacionados à atividade médica e dividiu pelo número de médicos. Então, o primeiro resultado é: existe no nosso país um processo por médico. Só que acontece que o número de processos não está relacionado à atividade médica. E aí tem uma falha que vocês precisam olhar todas as vezes. Se a pessoa não informa qual foi a fórmula de cálculo, como que ela conseguiu extrair aquele dado, ou como você reproduz novamente aquele dado, se você quiser averiguar, a gente não pode confiar. Vamos continuar aí então, hein? Aí ele segue falando que aumentou em 19% o número de processos vinculados à saúde, aí aqui ele volta a falar de saúde, em um ano. Tá, mas era quanto? Porque a primeira coisa que eu preciso saber, na hora que aumentou 100% de uma coisa, era 1 e virou 2? E outra questão, esses 20% estavam relacionados a quê? Aumentou o número de negativas de plano de saúde, porque a saúde ficou mais cara com a pandemia e os planos passaram a negar mais, então está sendo necessária a judicialização para que aí o cliente tenha acesso aí, ou então uma determinada medicação. Esse aumento foi em razão de quê? Porque, novamente, não está relacionado diretamente a processo por erro médico, está relacionado a todos os processos vinculados à área de saúde. Aí depois ele segue falando dos índices de condenação de médicos por estado. Esse fica caótico, porque a gente não sabe se ele está falando do resultado das condenações de processo, se ele está falando que de todos os processos de saúde, quantos houveram condenação, porque quando ele coloca que na Bahia houve 50%, o maior número de sentenças favoráveis está relacionado ao acesso. O que é o acesso? É um paciente que precisa de determinada medicação. O juiz vai lá e concede. Um paciente que precisa de determinada órtese e que o plano de saúde negou. O juiz vai lá e concede. Obviamente, tem as avaliações, mas enfim. Então, 50% de condenação normalmente está vinculada às negativas de materiais, às negativas de acesso a exames, às negativas de medicação. Mas como ele não coloca o que é, não dá para saber. Mas fala que é índices de condenação de médicos por estado. E aí depois ele fala, esse aqui é legal, das especialidades médicas mais processadas. E aí vem falando, vou ressaltar as 3 primeiras: ginecologia e obstetrícia, ortopedia e cirurgia estética. Por quê? São as que têm maiores expectativas do resultado. Então a gente tem aí na obstetrícia todo um mercado por trás relacionado aí a essa especialidade. Vou falar mais sobre isso porque depois a gente conversa mais sobre isso, de como que é esse movimento aí em torno de um nascimento. A gente tem a questão da ortopedia, que também é uma expectativa, às vezes, de uma dor crônica, uma expectativa de que determinado quadro que você está sentindo, ele vai desaparecer, e nem sempre é assim. E cirurgia plástica não preciso nem explicar, né? Depois ele passa ali falando de processos éticos no CFM, que aumentou, ali ele fala em 302%, e novamente não fala de quanto que saiu, não fala qual era o número efetivo de processos,
e nem como que eu conseguiria buscar esse número novamente. Outra questão, é de alguma região? É de São Paulo? É do Sul? É da onde? Porque se você não consegue reproduzir novamente esse dado, você não pode confiar nele. Esse outro slide aqui que eu estou deixando para vocês, esse é o que a gente vai utilizar. Me deram até a ideia aí de fazer um quadro específico do não pode, e esse aqui cabe para o quadro não pode, que é quais foram os artigos do CRM que foram mais infringidos. Então esse vale a pena a gente discutir cada um, esse daí tá legal. Aí depois ele vem falando, olha agora que interessante, réus nas ações contra médicos. O percentual de vezes em que o médico estava sozinho no processo, 15%. Aí agora vem a questão legal, olha só. O percentual de vezes que era somente a pessoa jurídica, quase 50%. E o percentual de vezes que tinha o médico mais ou a pessoa jurídica, ou aí uma operadora, né? Uma pessoa, ou que também é uma pessoa jurídica, 38%. Como que se mais quase 50% das vezes o médico não está no polo, a gente vai ter aqueles resultados lá que foram apresentados. Percebe? Que não tem como ser um processo por médico no país. Por fim, a gente vê que a pessoa que colocou é um advogado que provavelmente não consegue fazer essa análise aí de dados e por isso que esse relatório aí não cabe para ter nenhuma análise crítica. E ele coloca que ele economizou mais de 17 milhões para os seus contratantes, né, para os seus clientes. Como que normalmente isso aí é calculado? Isso aí é assim, um cliente perde R$1 milhão por dano. Ele vai receber 1 milhão? Não. Se ele ganhar, ele vai receber, sei lá, 50 mil. Só que na hora de contabilizar quanto que a pessoa economizou, ela coloca lá 1 milhão pedido. Então isso aqui, não sei se é esse caso, mas isso aqui é o que é o mais comum. A pessoa vê os pedidos ou então vê normalmente quanto que seria a média e valor, né, de sentença e coloca ali como valor economizado. Então assim, é uma coisa também que depende muito de como que você está avaliando e como ele não coloca o formato aí de como ele contabilizou, a gente não consegue ter indícios aí de como avaliar esses resultados, se eles são fidedignos ou não, se a gente pode confiar neles ou não. Então, o que eu queria mostrar para vocês, e aí eu acho que é muito importante o profissional de saúde saber analisar dados, não pegar números, e as pessoas têm misturado números que não são comparáveis, misturado histórias que não podem ser comparadas, e começa aí a colocar no relatório, e começa aí a fazer análises que não cabem, né? Então, esse infográfico aí da judicialização 2024, que está rolando, não serve para nada que não seja colocar medo aí nos profissionais de saúde, porque são números que não reproduzem a realidade dos processos judiciais em relação aos médicos.